Provérbios, capítulo de número 14. É o versículo de número 34. Provérbios, capítulo 14, versículo de número 34. Diz assim: a justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Eu vou reler o texto sagrado. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. As pessoas às vezes julgam equivocadamente que religião não deve ter voz, crentes não devem ter fala em assuntos de caráter público. Nós temos visto muitas vezes nós nos pronunciarmos sobre assuntos de grande interesse nacional, moral, social, e apresentar-se de imediato alguém fazendo oposição e dizendo: mas isso é religião, ele fala isso por causa da fé. Mas nós temos aqui na Bíblia que a justiça exalta as nações e o pecado é o opróbrio dos povos. E a nossa mensagem é uma mensagem que consolida a justiça, que denuncia o pecado, que chama ao arrependimento. Portanto, a nossa mensagem é saúde para as nações. Para aqueles que não sabem, uma noção que nós hoje muito prezamos, a dignidade da pessoa humana, é uma noção cristã. Deriva do fato de judeus e cristãos terem asseverado que o homem foi criado à imagem de Deus. Se você conhecer a história, saberá que entre os gregos, onde mais próximo de uma democracia nós tivemos, somente eram considerados cidadãos e dotados de dignidade os homens, os que estavam vinculados politicamente àquela cidade, no caso, exemplarmente Atenas, e mulheres, estrangeiros, escravos, não tinham dignidade. A dignidade, portanto, estava associada a uma condição específica, a cidadania, que não era a todos outorgada, mas foi entre cristãos, entre judeus primeiramente, que surgiu a noção de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Toda a humanidade procedente de um único tronco, não tem nenhuma desigualdade, todos são iguais, todos vieram de uma mesma raiz, de um mesmo Criador, e todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não fosse essa noção, nós não teríamos este princípio, e com ele os direitos humanos fundamentais, que são considerados derivados desse princípio basilar da dignidade da pessoa humana. Basta lembrar que na Declaração de Independência dos Estados Unidos é dito que os nossos direitos fundamentais são direitos naturais inalienáveis conferidos pelo Criador. Não fosse a fé evangélica de maneira particular, nós não teríamos o constitucionalismo. Aqueles que entendem de ciência política hão de reconhecer que a chamada teologia do pacto foi o fundamento do constitucionalismo contemporâneo. O fato de as igrejas evangélicas terem reconhecido na Bíblia a sua constituição, sua regra de fé e de prática, levou a que essa ideia se projetasse na política e de igual modo o Estado fosse submetido a um manual que limitava o seu poder e o punha sobre regras. A separação de poderes, os freios e contrapesos, como se diz, muitas vezes lembrados por associação a Montesquieu, a John Locke, foram inicialmente cogitados com base na Bíblia. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 33, versículo 22, a Bíblia distingue os chamados três poderes, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, e Ele nos salvará. Aqui se distinguiram as figuras, no caso em Deus, ajuntadas, mas não na humanidade falível, de juiz, de legislador e de rei. John Locke, que foi o pai do liberalismo político,
do constitucionalismo contemporâneo professava a fé evangélica. Johannes Althusius, na Holanda, que trouxe a ideia do Estado de Direito, fundamentou-a na palavra de Deus. Ele que era um calvinista holandês. Poderíamos lembrar o pai do direito internacional, Hugo Grossio, um teólogo cristão, apologeta, protestante. Poderíamos ainda fazer menção ao sistema federativo. Por que nasceu o sistema federativo nos Estados Unidos? Por influência da fé evangélica. Os americanos perceberam que os judeus no Velho Testamento eram uma federação composta de 12 tribos e imaginaram assim um sistema federativo, um pacto federativo, uma técnica vertical de separação de poderes. Não fosse a fé cristã, não haveria descanso semanal, o qual baseia-se no decálogo. Interessante que nos Estados Unidos, quando houve a discussão acerca da escravidão, os Quakers, que eram cristãos fervorosos, eram a favor do fim da escravidão negra, e alguns quiseram afastá-los da discussão pública, dizendo eles são religiosos e portanto não tem nada o que falar. O que eles estão dizendo é baseado na fé e não pode ser aceito. Veja que se não fosse a presença da fé, muita coisa ruim permaneceria, a tirania, a escravidão e tantas outras coisas que empobrecem a humanidade. Tirar a fé cristã do cenário público é fazer a humanidade e a civilização definhar, porque a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Nós não temos propostas corporativas, não desejamos que políticos nos favoreçam em particular, nós desejamos ter favores específicos, mas nós acreditamos que o que temos para dizer é importante, não por causa que nos favorece, mas porque favorece a sociedade, porque favorece a comunidade. A igreja, por essa razão, é chamada de sal da terra e de luz do mundo. Queremos liberdade religiosa, mas não queremos como um privilégio para nós. Queremos porque ela nos garante a possibilidade de pregar a palavra de Deus, e nós acreditamos que a palavra de Deus pode mudar a sociedade, pode fazer homens melhores, pode trazer ao mundo sobriedade. E nós queremos essa liberdade de pregar, porque nós não temos outra arma que não essa. Nós não somos revolucionários, nós não empunhamos espada que se põe numa bainha. A nossa espada é a palavra de Deus. Nossa luta, diz Paulo, não é contra carne nem sangue, não é contra seres humanos, mas é contra hostes espirituais da maldade, das quais os homens não se dão conta e que os influenciam para o mal. E nossa maneira de resgatar os homens dessas influências é através da pregação da palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo nas mãos de um legítimo pregador do Evangelho. Nos é importante também a família. É um valor do qual não podemos em momento nenhum abdicar. E nunca vivemos em um período em que a família tenha sido tão atacada institucionalmente. Queremos lembrar que a família é anterior ao Estado. Antes de haver Estado, antes de haver igreja, no princípio, quando Deus fez o homem e mulher os criou, Deus abençoou o primeiro casal, disse: sede fecundos. Deus celebrou o primeiro casamento. A família é a instituição mais antiga, ela antecede a cidade, ela antecede o Estado, ela antecede qualquer outra forma de organização. E, portanto, ela é pré-política. O Estado já nasce com a incumbência de respeitá-la, como uma micrópolis, uma pequena cidade que o antecede. Isso não somente nós cristãos dizemos. Aristóteles diz que entre o indivíduo e a polis, que era a cidade, estava a sociedade doméstica, que era a família. O próprio Platão, na República, quis suprimir a família, fazendo com que os filhos fossem tirados dos pais e educados pelo Estado. Depois ele se arrependeu dessa ideia e escreveu um outro livro, As Leis,
onde reconheceu o valor e a importância da família. Filósofos modernos como Kant e Hegel também fizeram alusão à importância da família. É na família que nós entendemos a importância de distribuição de papéis, a pai, mãe, filhos. A família é a primeira comunidade de vida, é onde inicia a socialização do indivíduo e onde os primeiros valores se transmitem. Por isso nós não podemos aceitar, de maneira nenhuma, que seja equiparável à família a união entre pessoas do mesmo sexo. Não há distribuição de funções, não há marido e mulher, só a soma de iguais. Não há pai, não há mãe. E os que defendem essa união querem acabar com o dia dos pais, com o dia das mães, querem que se tire a certidão de nascimento, referência a pai e mãe. Como nós poderíamos colocar em pé de igualdade essas duas coisas? Um relacionamento sem o qual a sociedade não se perpetua, sem o qual a espécie humana não tem continuidade. O outro, que apenas por um interesse hedonista, de prazer de duas pessoas, mas que é incapaz de gerar filhos, se não parasitando numa relação heterossexual, como é o caso de adotar uma criança que nasceu de uma relação heterossexual ou de uma inseminação artificial. Como nós poderemos dar o mesmo tratamento a uma instituição sem a qual a sociedade não sobrevive, e uma outra que é para satisfazer apenas interesses imediatos de duas pessoas por uma vida comum, mas sem essa união ser condição sine qua non para a perpetuidade da sociedade. A Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, homem e mulher, e serão dois, uma só carne. É assim que a palavra de Deus nos ensina. E a Constituição também. A Constituição diz que a família é a base fundamental da sociedade e receberá proteção especial do Estado. Por que é que ela é considerada a base da sociedade? Porque sem ela a sociedade não se perpetua, sem ela a sociedade não continua, sem a relação entre homem e mulher não há procriação. Por isso deve ter uma proteção, uma atenção especial do Estado. A Constituição diz que o casamento, a união estável também, é entre homem e mulher. O Supremo Tribunal Federal pensou diferente. Mas o Supremo Tribunal Federal, quando decidiu diferente, ele não apenas violou a Constituição, mas ele traiu a sua função de guardião da Constituição. Ele foi colocado para guardar a Constituição, não para substituí-la por suas próprias decisões. Houve um artigo que eu escrevi e ocasionou muita polêmica no site da Faculdade de Direito da UFC, onde eu no final dizia: Deus salve a família. A polêmica foi por causa dessa parte. Eu questionava a decisão do CNJ, eu questionava a decisão do Supremo. Até aí as pessoas, ainda que discordando, me engoliram. Mas quando eu terminei dizendo Deus salve a família, houve uma movimentação. E eu fui entrevistado por uma pessoa: pastor, por que você diz Deus salve a família? Você falou como professor universitário ali, não falou como pastor. Eu disse: porque a Constituição me inicia pedindo a proteção de Deus. E invocada a proteção de Deus para os trabalhos do Constituinte, aquela Constituição foi feita. E o Supremo foi escolhido para ser guardião da Constituição. Se o guardião traiu a função, eu vou apelar para o protetor que foi invocado no princípio. Tem gente que diz: nós não vamos mexer nisso, nem vamos piorar, pastor, nem vamos atrás de fortalecer essa adesão do Supremo, nem vamos nos opor, porque foi o Supremo que disse. Mas o Supremo não é infalível. Se cada pessoa pode descumprir uma norma, o Supremo também pode descumprir a norma. Não é porque ele é a instância última que ele também não pode descumprir. Nós já rejeitamos a infalibilidade papal e rejeitaremos também a infalibilidade do Supremo Tribunal Federal. A Constituição é que tem que ser feita valer. Nós acreditamos que como a sociedade e a família antecedem o Estado não pode engolfá-las.
O Estado que tenta se apropriar da sociedade é um Estado totalitário. É o Estado que cala a opinião pública, que controla totalmente a economia e que impõe a sua ideologia. E nós cremos numa sociedade civil com direito de fala que deve ser ouvida por aqueles que detêm o poder. A sociedade é anterior ao Estado e a família também, como nós já falamos aqui. E o princípio da subsidiariedade, que é o inimigo do totalitarismo, diz que o Estado só resolve problemas que a sociedade não resolveu e que a família não resolveu. Está dito na Constituição, no artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado. Portanto, há 3 instâncias aqui: a família, a sociedade e o Estado. É o princípio da subsidiariedade. Primeiro a família não resolveu, a sociedade não resolveu, o Estado não é a primeira coisa. E há 2 maneiras de o Estado destruir a família, de maneira totalitária. Uma é como fez Hitler, validando somente casamentos que fossem entre pessoas da raça ariana, é controlando o casamento entre pessoas de um mesmo grupo étnico, ou proibindo a procriação, como na China, limitando, intervindo no lar e na família. A outra maneira não é pela força física, pela coerção, é pela violência simbólica. É mudar o conceito de família. É muito fácil você tirar esse limite do Estado. No caso, a família, é só redefini-la. Se redefinir, ela passa a ser o que o Estado quer, logo o Estado não a tem mais como freio para si. Nós acreditamos, como Montesquieu dissera, que entre o Estado e o indivíduo existem instâncias intermediárias. Eu fiz alusão à sociedade, à família, mas eu poderia falar das universidades que na Idade Média existiram antes do Estado e que foram fundadas nas escolas monásticas, nos colégios episcopais. Sem o cristianismo não teríamos universidades. Daí a autonomia universitária. A cidade também é anterior ao Estado. Antes de haver um Estado grego, havia cidades gregas. E, portanto, também nós acreditamos na autonomia municipal. Se suprimirmos as instâncias intermediárias entre o indivíduo e o Estado, o que nós temos é um totalitarismo. E, portanto, o Estado não pode intervir na família. Foi em Sodoma e Gomorra que o conceito de família foi diluído. E foi lá onde veio o juízo de Deus. Também em relação à criminalização da homofobia. Nós não somos a favor de maus tratos a homossexuais, pelo contrário. Temos o mandamento de amar o próximo, de socorrer os que estão em aflição. Mas nós queremos dizer uma coisa, é que já existe uma legislação para proteger pessoas de agressões verbais ou físicas. E essa legislação, ela já pode ser invocada. Os grupos organizados, militantes como LGBT, são os que melhor podem se valer da legislação genérica. Quando um homossexual morre, pronto, é um alarde geral. Por quê? Porque eles têm um movimento militante, eles são os mais capacitados para usar essa legislação genérica. Então, para que uma legislação específica? Precisaria de legislação específica, quem sabe? Os que moram numa favela, que são aterrorizados pelos traficantes, líderes da favela, que não têm condição de fazer um movimento, porque senão eles vão ser dizimados, que estão morrendo todos os dias nas favelas, pessoas pobres. Esses aí talvez mereciam uma legislação específica. O que nós vemos nesses movimentos é que o que eles querem não é de fato uma proteção legal, que já existe, mas é amordaçar a boca dos crentes, para que não preguem a palavra de Deus, para que não preguem a moral sexual. E nós já estamos vendo aí possibilidades até de legalização da pedofilia em outras partes do mundo, porque abriram as portas para tudo e amordaçaram a boca da igreja. Nós queremos liberdade para pregar o evangelho, dizer que o pecado é pecado. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Em relação ao aborto, aqueles povos que moravam em Jericó foram destruídos. Israel entrou lá porque Deus disse: eles oferecem os seus filhos recém-nascidos a Moloque.
uma divindade da idolatria deles. Era um objeto de bronze oco, onde dentro punha-se lenha, e aquele ídolo fervilhava em altas temperaturas, e crianças recém-nascidas eram postas nas mãos daquele ídolo para ferverem. Deus disse: eu não tolero isso, porque eles fizeram isso, vão ser destruídos. E foram. Herodes foi discípulo dessa religião indiretamente, matador de crianças. E nós queremos dizer que criança no ventre e fora do ventre é a mesma coisa. Nós não seguimos o provérbio que diz: o que o olho não vê, o coração não sente. Embora esteja lá dentro do ventre, eu não possa ver, está lá um ser humano, com vida própria, com vida autorreprodutiva, as células se multiplicando. A Bíblia Sagrada diz, lá no Salmo 139, Davi fala: o Senhor viu a minha substância ainda informe. Paulo disse: eu fui separado para ser apóstolo desde o ventre da minha mãe. E o anjo disse à mãe de João Batista: ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Portanto, era um ser humano. Nós não podemos aceitar a legalização da maconha, a cultura da rendição. O que se generalizou, a gente não tem mais como evitar, a gente se rende. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que encontrar meios de libertar o drogado e não entregá-lo à sua própria destruição. Em relação ao aborto, é curioso. Pessoas dizem assim: bem, de qualquer maneira as pessoas estão fazendo aborto e morrendo, então é melhor legalizar. Mas por que é que ninguém pensa em fazer políticas públicas contra o aborto? Eu nunca vi propaganda de televisão desestimulando o aborto. Quando eu era criança, eu me lembro que muita gente fumava. Hoje pouca gente fuma, porque a televisão fez uma propaganda maciça para ninguém fumar. Por que não há uma propaganda para ninguém abortar? Não se combate e se deixa generalizar para depois dizer que isso é o pretexto para legalizar. Mas tem que ser combatido. Em relação à maconha, eu me pergunto, hoje quase ninguém mais fuma como antigamente, porque a maior parte dos lugares não se poderia fumar. Foi tanta propaganda contra o fumo que desestimulou. Hoje em dia nós estamos tentando conter a bebida, quem dirigir não beba, e do outro lado querem legalizar a maconha. É igual uma organização dos Estados Unidos que é contra o aborto, ou melhor, que é a favor do aborto e contra a legalização, a favor do aborto e a favor da legalização, e contra a matança de filhotes de foca. Eles querem legalizar o aborto e querem condenar a matança de filhotes de foca. Portanto, nós temos essa contradição. Numa hora que se quer combater a bebida no trânsito, numa hora que se quer combater o cigarro nos espaços públicos, aí aparece alguém para legalizar a maconha. Também nós queremos ver a corrupção sair do poder público. A Bíblia Sagrada diz assim, em Miqueias, livro do profeta Miqueias, capítulo 7, 2 e 3, e nós nos sentimos assim como diz o profeta: já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça seu irmão com a rede, as suas mãos fazem diligentemente o mal, assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos tecem o mal. No Salmo de número 82, a Bíblia também diz assim: Deus está na congregação dos poderosos, dos líderes, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Nós sentimos esse pesar, essa dificuldade. É hora de arrependimento para todos dessa nação. E quando eu falo isso, eu não falo só para político, não.
tem religiosos também que são corruptos, tem pastores que são corruptos e tem que se arrepender da mesma forma e pedir a misericórdia de Deus. Por fim, eu quero dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, enquanto indivíduos, todos aqui têm as suas opções, suas preferências, suas escolhas, e todos são respeitados. Mas enquanto evangélicos, nós não somos pró um candidato ou pró outro candidato. Enquanto evangélicos, nós somos pró família, pró honestidade e pró Jesus Cristo. E nós gostaríamos de convidar a todos que estão aqui, aos políticos que estão aqui, aos candidatos que estão aqui, para marcharem conosco, em prol dessa bandeira da honestidade, da santidade e da retidão. E por fim, eu quero me dirigir a vocês, autoridades aqui presentes, e eu faço isso tremendo, porque eu estou diante de Deus, que é autoridade sobre todos nós, para lhes dizer algumas coisas. E eu não falo agora a vocês como políticos, como candidatos, como pessoas que têm cargos e ocupações. Eu falo a vocês como pessoas comuns. Sabe por quê? Porque como pessoas comuns vocês são maiores do que como políticos. Todos os cargos que vocês têm, todos os mandatos que vocês tiverem, serão todos eles temporários. Mas enquanto homens comuns, vocês têm uma alma eterna. Tem uma alma eterna. E um dia todos nós compareceremos diante de Deus. E eu falo agora, é por amor cristão a cada um de vocês e a todos os que estão aqui. Por trás do nosso paletó e do nosso bom perfume, do nosso penteado e da nossa maquiagem, todos nós somos míseros pecadores diante de Deus. Transgressores, desobedientes, trôpegos, mas não precisamos amar o pecado, não precisamos permanecer no pecado. Podemos ter de Deus perdão, nova vida, podemos ser erguidos. E naquela cruz que foi levantada há 2000 anos atrás, morreu alguém por você e por mim. Esse foi o Senhor Jesus Cristo. Ele não era um mártir de uma boa causa. Ele não era líder de um projeto frustrado. Ele era o Filho de Deus encarnado que levou o seu pecado e o meu. E foi atravessado por aquela cruz e pagou o preço da nossa redenção. E se cada um se arrepender e dizer: Jesus, eis aqui a minha vida, Ele pode dar perdão, Ele pode dar restauração. Nós precisamos organizar a cidade. Mas antes de tudo, o Estado, o país, mas antes de tudo nós temos que organizar a nossa vida. E aí nós não podemos ser o nosso próprio governador, porque a maior dificuldade que temos é de governar a nós mesmos. Nós precisamos ter a Jesus Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Santo Pai, nós te damos graças por teu amor incondicional para conosco, pela tua luz que brilha nas trevas, pela tua palavra verdadeira em tudo quanto diz, Senhor. Pedimos-te que Jesus seja manifesto a cada coração, que sua verdade, meu Deus, atinja cada pessoa, que haja, meu Deus, uma nova perspectiva, uma nova visão, uma nova direção, que em tudo e em todas as coisas, somente o teu nome seja glorificado. É a minha oração, é a oração dos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.